todos. Meu nome é Bianca, eu sou cardiologista pediátrica aqui do Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular. Nós vamos dar continuidade hoje, né, ao Clube do Eco. A gente está nas primeiras aulas básicas aí para os residentes. Hoje o tema é sobre as recomendações, né, para os métodos de quantificação, que foi desenvolvido aí pela Sociedade Americana e pela Sociedade Europeia. Então, é realmente uma revisão dessa recomendação, por isso que eu não coloquei a referência bibliográfica em todos os slides. Eu utilizei algumas imagens do guideline dos adultos, né, que tem umas explicações mais detalhadas e umas imagens melhores também. E nessas eu coloquei algumas com a referência. Acho que no final a gente tira as dúvidas, mas se vocês quiserem interromper também, a gente vai discutindo ao mesmo tempo, tá? E agora? Bom, então o objetivo dessa aula é fornecer, né, uma atualização dessas diretrizes já existentes com os valores de referência. A avaliação do ECO, né, uma avaliação quantitativa, ela é essencial para a gente fazer o diagnóstico e o manejo dos pacientes pediátricos com cardiopatia congênita e adquirida. Lembrar que a gente tem vários fatores que influenciam no diâmetro dessas estruturas cardíacas, então a repercussão hemodinâmica, né, quando a gente está avaliando, por exemplo, uma cardiopatia de hiperfluxo, que a gente tem aumento das câmaras cardíacas, a idade desse paciente, a genética, que a gente tem muita associação com síndrome genética dentro do cenário da cardiopatia congênita, o sexo, às vezes, predomina pelo sexo masculino, ou sexo feminino, por exemplo, na transposição, a raça, o biotipo desse paciente, metabolismo, que a gente sabe que tem várias desordens metabólicas que podem cursar com algumas doenças, né, com algumas cardiopatias, então, com cardiomiopatias aí restritivas, né, aquelas cardiomiopatias de depósito, e até mesmo alterações do metabolismo das tireoides, que a gente pode ter, principalmente nos pacientes aí com a síndrome de Down, enfim, outras síndromes, o hematócrito, né, nos pacientes cianogênicos, o exercício aqui, principalmente porque eles utilizam algumas referências do guideline dos adultos, lembrar que os atletas, né, as medidas de referência são um pouco diferentes, porque eles já possuem algumas estruturas, como a cavo, o átrio, com um tamanho um pouquinho maior do que o valor da normalidade. Então, todos esses parâmetros aí vão influenciar na hora de avaliar o diâmetro das estruturas cardíacas. Lembrar que para todos os exames a gente deve fazer uma análise integrada, então, dos módulos de avaliação do ECO, então, usar o modo bidimensional, o Doppler pulsátil, o contínuo, o mapeamento de fluxo em cores e o modo M. Acho que todo mundo já está bem familiarizado com esses termos, né? A gente teve as outras aulas anteriores da Camila e da doutora Fabiana, e falou bastante das janelas e das posições, então eu vou seguindo qualquer dúvida que vocês tiverem. Lembrar que as recomendações, né, que é sempre que as medidas das estruturas cardiovasculares devem ser expressadas no score Z, lembrando daquele desvio padrão de -2 a +2, né, e aí acima ou abaixo disso a gente entra na classificação, se é está discreto, moderado, ou se ela é o tamanho em relação à estrutura normal, ao valor normal, né. Lembrar que é muito importante, então, para determinar a normalidade das estruturas cardiovasculares, a superfície corpórea, então, todas as estruturas cardíacas, elas vão aumentar com o crescimento somático da criança, né? Esse fenômeno é conhecido como alometria cardiovascular, e que as medidas são indexadas na superfície corpórea para permitir a gente distinguir o que é normal do que é anormal. Aqui é só uma tabela, ela não ficou muito boa também, né, do protocolo, com a nomenclatura que a gente utiliza das janelas, né, e qual a estrutura que a gente visibiliza, e algumas nomenclaturas alternativas, que acho que a gente acaba até utilizando mais, esse eixo longo subchipóide, a gente acaba utilizando mais subcostal eixo longo, tá? A gente vai usar bastante esses termos. Acredito que todo mundo já tenha tido acesso a esse protocolo, né, e os residentes agora no R2 já estão sendo introduzidos mais no setor de ecocardiografia, né, com necessidade aí de um número X de exames para finalizar o curso. Então, acho importante todo mundo ler esse protocolo básico. Então, vamos começar. Como sempre na cardiologia infantil, a gente procura seguir uma análise sequencial segmentar. Então, eu vou começar aí pelas veias pulmonares, as veias sistêmicas e os atos. Em todas as estruturas, a gente sempre vai falar na avaliação morfométrica e na avaliação Doppler, tá? Então, começando pelas veias pulmonares,
A gente sempre faz uma avaliação no paraesternal esquerdo alto ou no supraesternal, são as melhores janelas para a gente avaliar aí as veias pulmonares, sempre utilizando, né, a imagem simultânea com o mapeamento de cores, né? Então, essa é a imagem que a gente gera quando a gente está aqui no supraesternal. Então, a gente visibiliza aí as veias pulmonares desembocando no átrio esquerdo, né? E a gente faz essa mesma imagem de bidimensional, a gente faz uma comparação com o fluxo em cores e a gente consegue ver a direção desses fluxos através das veias pulmonares, tá? Em relação à veia cava inferior, num plano subcostal do eixo curto, a gente vê ela no eixo longo, né? Tem uma certa relação com o estado volêmico, isso é bem definido nos adultos, nas crianças a gente não tem valores bem determinados em relação a esse índice de colapsabilidade para nos predizer quanto tem de pressão de átrio direito, se a gente está com uma volemia adequada ou não, mas a gente acaba extrapolando aí na prática clínica, que ajuda bastante, principalmente no manejo do paciente na UTI. Então, ele ajuda, mas assim, a gente não tem nada muito validado, né, em números. Ontem, inclusive, na aula da doutora Fernanda Flávia Navarro, ela estava falando sobre avaliação de HP em crianças, né, e avaliação no eco, ela também utilizou, tem alguns parâmetros mais bem específicos, mas já no cenário da hipertensão pulmonar, né, para predizer essa pressão do átrio direito. Aonde a gente tem que medir, né, onde a recomendação, então, é na junção com as veias hepáticas. Essa medida a gente não faz muito de rotina, mas o lugar adequado aí de fazer essa medida é nessa região, tá? Deixa eu passar aqui. E é isso que eu tirei, né, do guideline dos adultos aí. E só resumindo, então, a gente avalia na INSS e na expiração, né, essa variação da veia cava inferior, então ela no eixo longo aqui. E quando a gente tem uma pressão atrial direita normal, então, o que eu vou ter resumindo, né? Fazendo aquela continha da INSS menos a ES, o que eu vou ter? Eu vou ter um diâmetro da veia cava inferior menor que 2, com ela colabando maior que 50% durante a manobra de inspiração, eu vou considerar que essa pressão atrial direita está normal, variando de 0 a 5. Quando a gente está com a pressão do átrio direito elevada, ou seja, entre 10 e 20, a gente vai ver que o diâmetro vai variar, não vai variar tanto, vai ficar acima de mais 2 e que ela não vai colabar menos de 50%, né? E quando a gente tem intermediário a esses dois parâmetros, a gente considera aí que o valor inferido da cava inferior seria 8, entre 5 e 10. Em relação ao átrio direito, então, a gente adquire as imagens aqui no apical 4 câmeras, né? A gente consegue visualizar. Lembrar que é importante o posicionamento adequado para não encurtar essa imagem, certo? Sempre medir imediatamente antes da abertura da válvula tricúspide, no comprimento do eixo maior e menor, tá? E realizar a planimetria da área apical do 4 câmeras, tá? Apesar de... Oi? Alguém falou? Apesar da gente realizar essas medidas, sabe-se que nenhum desses são os melhores parâmetros para avaliação do átrio direito, né? Uma avaliação unidimensional, não tem uma boa correlação com os dados da ressonância, o 3D acaba ficando mais próximo, então, mas a gente ainda é as duas melhores formas de avaliação aí pelo método 2D. Tá? Aqui são imagens também do eco do protocolo dos adultos, né? Só para mostrar para vocês, então, as dimensões lineares, a mesma coisa, só que eles utilizam a imagem invertida, não na posição anatômica, calculando, então, as dimensões lineares, que a gente acabou de falar, a área do átrio direito, e para fazer a volumetria, a mesma coisa. Em relação ao átrio esquerdo, a gente também tem essas medidas lineares e tem as medidas de área e volume. Em relação às medidas lineares, a gente pode adquirir pelo módulo M. Não tem se utilizado também mais, as últimas recomendações são para avaliação pelo módulo bidimensional, né? Apesar de também ser uma dimensão única, e quando a gente tem alterações aí do formato da dimensão do átrio, ele não representa muito adequadamente. E também aqui, avaliando a questão do volume, né, outros dois parâmetros para a gente avaliar do átrio esquerdo,
mesma coisa, num corte apical, imediatamente antes da abertura da válvula mitral, a gente vai avaliar tanto a área comprimento, né, quanto os volumes indexados para a superfície corpórea, certo? E isso, esse parâmetro, né, vai ajudar a gente a fazer uma correlação com o grau de disfunção diastólica e regurgitação mitral. Aqui também dos adultos eu peguei para a gente poder avaliar, né, assim, ver, são medidas bem semelhantes. Lembrar que na janela dos adultos a gente tem bastante restrição, por isso eles falam tanto que tem essa dificuldade de serem parâmetros muito fidedignos, né, por conta disso. A gente tem que ter uma janela bem adequada, uma imagem bem adquirida para a gente ter um valor o mais próximo do que é realmente. Né? Então, para fazer a volumetria, a mesma coisa, né? A gente adquirindo 4 câmeras e no 2 câmeras, área comprimento, ou pelo modo de disco biplanar, que a gente adquire tanto no 4 câmeras quanto no 2 câmeras. Em relação à avaliação Doppler, então, do fluxo venoso pulmonar, enfim, das veias, a gente também vai adquirir no corte apical e no parasternal, são as duas melhores janelas para a gente avaliar esse fluxo venoso pulmonar. A veia cava superior num corte supraesternal, quando a gente adquire a imagem do arco aórtico, né, um pequeno movimento, a gente consegue também avaliar um fluxo mais paralelo ali ao fluxo, então fica mais adequada a curva. E a lembrar que os padrões de curva do Doppler e da velocidade das veias sistêmicas pulmonares, elas vão ajudar na avaliação da disfunção diastólica atrial e ventricular e também no funcionamento das válvulas atrioventriculares. Então, o padrão de curva do fluxo venoso pulmonar, né, ele consiste, então, de um pico sistólico, que é a velocidade de pico durante a sístole ventricular, a onda D, que corresponde à velocidade de pico durante a diástole ventricular, e uma onda AR, que é a velocidade de fluxo retrógrado durante a contração atrial. Então, se eu tenho alterações da complacência do ventrículo ou da válvula atrioventricular, eu vou ter alteração dessa velocidade de pico dessa onda E. Então, quais os fatores que vão influenciar nos padrões normais dessas curvas que a gente acabou de mostrar? Então, quando que eu vou ter um fluxo retrógrado anormal durante a onda S, né? Durante a sístole ventricular. Por exemplo, quando eu tiver uma regurgitação tricuspídea significativa, ou quando eu tiver uma dissociação elétrica, onda D. Quando que eu vou ter alterações do fluxo durante a diástole ventricular? Quando eu tenho complacência do átrio do ventrículo e patência da válvula atrioventricular alterada. Lembrar que nas crianças, o guideline frisa bastante que é muito difícil, principalmente nas crianças mais recém-nascidas, por conta da frequência cardíaca elevada. É difícil você conseguir, mesmo que a gente aumente a varredura, conseguir separar, às vezes, essa onda S e onda D e avaliar adequadamente. Né? Então, elas geralmente se encontram fundidas e então é um pouco mais difícil da gente fazer essa avaliação. E lembrar que quando a gente tem um fluxo retrógrado durante a contração atrial, que é a onda R, né? A gente tem que lembrar que pode estar predizendo uma complacência ventricular reduzida. Outras interpretações aí dessas ondas, né? Lembrar que quando a duração da onda R do fluxo venoso pulmonar for maior que a duração da onda A do fluxo mitral, ou seja, da sístole atrial, a gente está predizendo que tem pressões diastólicas finais, tanto do átrio esquerdo quanto do ventrículo esquerdo aumentado. Né? Então, a gente isso pode indicar que a gente está tendo uma complacência ventricular reduzida. Tá? E em relação à avaliação do venoso sistêmicos, né, tanto a onda D quanto a onda AR, elas podem ser alteradas com a respiração. Então, dependendo do momento da respiração, a gente tem alterações dos padrões da curva. Né? Então, eu tenho um aumento da velocidade da onda D e uma redução da onda R durante a respiração por conta da pressão negativa e secundária intratorácica. Lembrar que a gente sempre faz a variação de todos os batimentos, né, de todas as curvas, a gente sempre tem que fazer uma medida de 3 batimentos consecutivos, né, e fazer uma média aí. Quando a gente vai ver gradiente ou vai avaliar, enfim, velocidade, é sempre importante fazer a medida de 3 batimentos consecutivos. Em relação às válvulas atrioventriculares, a parte morfométrica, então a gente vai sempre medir a válvula mitral e a válvula tricúspide, com o intuito aí de caracterizar uma patologia valvar e diagnosticar se tem uma hipoplasia ventricular, né, uma avaliação da porção de via de entrada. Então, os dois cortes recomendados no apical 4 câmeras, que a gente vai estar avaliando o diâmetro lateral, e o parasternal eixo longo, que a gente vai estar avaliando o diâmetro antero-posterior.
Então, lembrar sempre de medir sempre nos maiores diâmetros das bordas internas, nos pontos de inserção e articulação dos coletes, para a gente não ter uma interpretação errônea do diâmetro dessas estruturas, tá? Então, no máximo do máximo a excursão. Então, no 4 câmaras, as medidas laterais, tanto do anel tricúspide quanto do anel mitral, e aqui num par external eixo longo, né, átrio esquerdo, ventrículo direito, a medida da válvula mitral. Num par external um pouco mais alto à direita, a gente consegue ver a medida da válvula tricúspide. Em relação à variação Doppler das válvulas atrioventriculares, né, a gente sempre utiliza o auxílio do mapeamento do fluxo em cores. Quando a gente tem suspeita, então, da estenose valvar mitral ou da estenose valvar tricúspide, é importante a gente fazer a integral de velocidade desse fluxo, né, para gerar aí os cálculos de gradiente médio e avaliar a severidade da obstrução, ou pressure halt time, que é um tempo de meia pressão, que é o tempo necessário para o pico da pressão diastólica precoce decair em 50%, ou o cálculo da área do orifício efetivo pela equação de continuidade. Esses dois últimos não têm validado para a criança ainda, não tem parâmetros validados para a criança conforme esse guideline, por isso que acaba não sendo uma avaliação na prática nas crianças, né? Mas a gente, lógico, também faz exames de adultos e aí a gente acaba utilizando os parâmetros também, tá? É importante lembrar aqui, ó, quando a gente está avaliando gradiente, né, transvalvar, ele é dependente do período de enchimento diastólico e ele pode aumentar com uma frequência cardíaca mais alta, que a gente vê bastante nas crianças. Aqui é só um pedacinho da tabela mostrando através dos fluxos, né, da válvula mitral, que a gente pode avaliar a função diastólica do ventrículo esquerdo, né, então a gente tem vários parâmetros, a gente vai falando mais para frente, mas esses são os principais. Então, em relação à avaliação Doppler das válvulas atrioventriculares, a gente tem a avaliação da regurgitação, né, a avaliação quantitativa da regurgitação da válvula mitral e válvula tricúspide. Existe também uma avaliação subjetiva, né, que a gente faz uma análise avaliando a cor, enfim, sem utilizar parâmetros bem determinados, como esse diâmetro da vena, a área do trato regurgitante, o cálculo do volume, até porque todos esses parâmetros também ainda não têm dados muito validados e definidos de valores de referência para a criança. Mas a gente também utiliza, né? Então, interpretando aí as velocidades de fluxo da válvula mitral para avaliação de disfunção diastólica, né? Então, eu tenho um pico a velocidade de pico durante a diástole precoce e uma velocidade de pico durante a contração atrial. Quando a gente adquire esses dois parâmetros, né, onda E e onda A, a gente gera dados para avaliação diastólica, né, que a gente faz a partir desses relações EA, que tem os valores de referência, e a gente consegue definir o grau de disfunção diastólica conforme os padrões dessas curvas, né, que vão se alterando conforme eu vou evoluindo com a disfunção diastólica. Não entrei em mais detalhes, porque a gente vai ter numa próxima aula as avaliações de função ventricular, tá? Em relação ainda a essa avaliação de função diastólica, a gente também tem o tempo de desaceleração, que é medido na mesodiástole, que é esse tempo de desaceleração, então, do pico da onda E até a linha de base. Lembrar que ela é sensível ao relaxamento e à complacência ventricular, assim como também a pressão atrial. E também eles falam que não tem dados muito bem validados na pediatria. Outra coisa é a relação da duração da onda A, da veia pulmonar da válvula mitral, que a gente conversou nos slides anteriores, né? Para predizer sobre a complacência e para estimar se tem a pressão do átrio direito e do ventrículo esquerdo aumentadas. Em relação à avaliação morfométrica, então, do ventrículo esquerdo, eu estou indo muito rápido, gente, se quiserem que vai mais para as medidas do ventrículo esquerdo, então, elas devem ser feitas tanto na diástole quanto na sístole, né? Que a gente vai ver que a gente vai gerar os parâmetros de função. Então, considerar sempre a diástole final para ser a maior área intraluminal, sempre quando a válvula mitral está fechada, e a sístole final precedendo a abertura dessa válvula mitral, então, considerando a menor área, tá? Lembrar que a gente faz as medidas lineares no plano do eixo curto ou longo, pode ser tanto pelo traçado do modo M como pelo bidimensional, tá? Lembrar que no modo M
do eixo longo, a gente tem que tomar cuidado de onde a gente vai fazer a medida, porque às vezes a gente pode superestimar o diâmetro menor do ventrículo esquerdo, principalmente quando a gente não tem uma janela adequada, né? E a gente acaba, às vezes, pegando uma porção mais apical. E lembrar que nesse corte a gente não considera a movimentação lateral do ventrículo esquerdo. Tá? Aqui essa imagem, então, é fazendo essa avaliação no bidimensional no eixo curto, né? A gente tem o ventrículo direito aqui e o ventrículo esquerdo a nível dos músculos papilares. Medindo, então, aqui o septo interventricular, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e a parede posterior, tá? Em relação aos volumes, né, a gente pode fazer volumetria do ventrículo esquerdo, então, pelo somatório de disco biplanar, a gente adquire imagens tanto no 4 câmeras quanto no 2 câmeras, então, no 4 câmeras aqui, né, num corte apical, a gente adquire na imagem anatômica, e no 2 câmeras, então, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo aqui, né, a gente faz a volumetria tanto na sístole quanto na diástole, certo? E também a gente tem um método de área comprimento. É sempre bom determinar qual dos dois você vai utilizar, porque para gerar massa ventricular eu tenho que definir qual volume eu vou utilizar, então, qual parâmetro eu vou usar. Né? A gente usa mais e tem se usado mais o disco biplanar, que é mais próximo aí dos valores comparados com as medidas lineares. Então, para fazer a avaliação da massa do ventrículo esquerdo, eu posso utilizar tanto o modo M quanto o 2D. A fórmula para gerar essa massa do ventrículo esquerdo, então, é o volume endocárdico menos o volume epicárdio multiplicado por essa constante, que é a densidade específica do miocárdio. Lembrar que nenhuma dessas medidas, elas são tão fidedignas da massa, né? E comparando aí com o eco 3D, que fica muito mais próximo da volumetria da ressonância, tá? Quando a gente vai falar em função, a função sistólica do ventrículo esquerdo, ela tem duas formas de análise da função, né? Uma função de bomba, que é a performance global desse ventrículo, e uma função miocárdica, que é a performance das miofibras. Um tem influência da contratividade, da pré-carga, da pós-carga e da frequência cardíaca, que é a função global, e o outro apenas da contratividade miocárdica, que é a função miocárdica. Certo? Então, para avaliar a função sistólica, a gente tem parâmetros geométricos e não geométricos. Dentre os parâmetros geométricos, então, a gente vai avaliar dimensão e volume. Só que a gente tem que lembrar que o formato desse ventrículo influencia na hora da avaliação da dimensão e do volume desse ventrículo, né? Então, dos parâmetros geométricos, né, a fração de encurtamento, a mudança de área fracional e a fração de ejeção volumétrica. Esses dois são os menos sensíveis às geometrias anormais, né? Então, é o que a gente acaba utilizando, acho que o fração de ejeção volumétrica é o que a gente usa mais, que é o Simpson, né? Que é o mais próximo aí de valores reais. E para gerar essa fração de ejeção, né? A formulazinha assim, só para todo mundo lembrar, diâmetro diastólico final menos sistólico final dividido pelo diastólico final. Então, resumindo aqui, a fração de encurtamento e a fração de ejeção. A fração de encurtamento a gente pode medir pelo modo M ou 2D, e a fração de ejeção pelo aqueles dois métodos que a gente já tinha falado, que é o Simpson biplanar ou a área comprimento. Ok? E é isso. Bom, em relação ao ventrículo esquerdo, na avaliação não geométrica, então a gente tem a avaliação do Doppler, a gente vai lançar mão aí do tecidual, né, que a gente vai utilizar o PW, que é o método pulsátil, tá? Para avaliar a movimentação do miocárdio. E aqui onde estão esses pontos vermelhos são os pontos de inserção onde a gente tem que posicionar a nossa amostra, tá? Lembrar que em criança essa amostra deve ser igual a 5 milímetros, tá? Então, sempre nas junções. Lembrar que do lado esquerdo a gente sempre vai avaliar a movimentação lateral e medial, e na válvula tricúspide só a avaliação da junção lateral. Então, interpretando o tecidual, o que ele vai gerar para nós, né? Então, ele vai gerar velocidades de picos diastólicos e sistólicos, né? Então, a onda S, que corresponde ao pico da sístole, né? Então, o movimento do anel em direção ao ápice, certo? Gera a onda S'. A onda E' corresponde à diástole precoce, a onda A, contração atrial, aí a gente tem a contração isovolumétrica, pico da sístole, relaxamento isovolumétrico e volta novamente para a curva do E e do A. Todos esses parâmetros são
úteis para a gente fazer a avaliação da função diastólica e através da somatória do tempo de relaxamento isovolumétrico com o tempo de contração volumétrica dividido por pelo tempo de ejeção, que é a duração aqui da velocidade da onda S, a gente gera o índice de performance miocárdica, que ajuda a gente, né, a avaliar tanto a função sistólica quanto a função diastólica. Em relação ao ventrículo direito, em relação à avaliação morfométrica do ventrículo direito, a gente tem, então, medidas tanto do diâmetro diastólico final da região basal e média, a gente avalia o comprimento diastólico final e também faz a planimetria da área, tá? Na sístole e na diástole adquirida no apical 4 câmeras. Para avaliação da função sistólica do ventrículo direito, a gente tem o TAPS e o FAC, já com parâmetros determinados para criança. Tem vários estudos aí sobre o TAPS, que corresponde à avaliação da medida da excursão do anel da válvula tricúspide, né? Então, o encurtamento do VD, que a gente utiliza o modo M, vou mostrar mais na próxima slide. E o FAC, que é a mudança da área que a gente faz na diástole e na sístole. Então, aqui, fazendo a medida basal, né, e média do ventrículo direito, o comprimento sempre adquirido no apical. Lembrar que é muito dependente da posição do nosso transdutor para que tenha uma janela adequada e não encurte o coração nesse momento, certo? E aqui da área que a gente faz, o tracejado tem que ficar bem certinho para diferenciar aí o miocárdico do sangue. O TAPS, então, é a excursão sistólica do anel tricúspide, né? A gente posiciona a amostra naquele ponto de inserção que eu mostrei vermelhinho, né? Do movimento lateral do anel tricúspide e gera essa onda, né? No modo M, e a gente vai medir, então, do final da diástole até o pico da sístole, tá? Os valores de normalidade acima de 17, né? Abaixo disso a gente tem aí as alterações. É considerado alterado, né? A avaliação da onda S também pode ser avaliada pelo Doppler tecidual, e lembrar que os parâmetros, né, do Doppler tecidual é diferente do Doppler tecidual colorido, tá certo? E é os mesmos parâmetros que a gente acabou de falar, né? Onda E, A, linha, pessoal, mais para ilustrar. Então, através do Doppler, a gente consegue estimar a pressão sistólica do ventrículo direito, através da velocidade de pico de regurgitante da tricúspide. No Doppler tecidual, então, a gente vai poder fazer essa avaliação sistólica e diastólica através de todos esses parâmetros que a gente acabou de falar. E a gente tem, para avaliação da pressão do átrio direito e função diastólica do ventrículo direito, o índice de colapsabilidade e as razões E e LIN. Tá? Aqui, opa. Então, por último, agora a gente vai falar das vias de saída e das coronárias, tá? Em relação às vias de saída, então a gente sempre vai fazer a avaliação morfométrica e do Doppler dessas estruturas. Aqui já as imagens mostrando para vocês onde a gente faz a medida dos anéis, tanto da aorta quanto do anel valvar pulmonar, né? Então, do anel aórtico a gente faz um eixo longo e médio no ponto de inserção do anel aórtico, e no eixo curto a gente faz os pontos de inserção aí do anel valvar mitral, tá? Aqui no parasternal eixo curto e aqui no eixo longo. Em relação à avaliação Doppler, a gente utiliza então o Doppler contínuo para avaliar os gradientes máximo e médio, que vão ajudar a gente aí a avaliar a severidade da obstrução total, tanto a nível subvalvar e valvar da via de saída. Lembrar que, assim, quando a gente tem disfunção sistólica importante do ventrículo, sinais de baixo débito, esse gradiente ele vai ficar subestimado, né? Então, eu tenho um gradiente de 10, mas uma fração de ejeção, né? Estou chutando um número bem simples, uma fração de ejeção de 15, provavelmente esse gradiente não está sendo verdadeiro, né? Ele vai ser muito maior. Né? E a mesma coisa serve quando a gente tem um gradiente discreto com uma disfunção sistólica importante, né? Então a gente tem que considerar que aquele gradiente, na verdade, ele é importante, tá? Nas obstruções valvares pulmonares, né, a gente tem que lembrar, né, que elas não são avaliadas precisamente quando a gente tem CIVs grandes ou um canal arterial grande, porque a gente iguala as pressões ventriculares e arteriais, e nas presenças também de disfunção ventricular ou na presença de shunts importantes, as anormalidades da válvula, de morfologia e o diâmetro, elas vão ser úteis para nos dar mais informação sobre a severidade da obstrução, né? Porque às vezes eu tenho disfunção importante, eu tenho shunt,
E aí eu só tenho aquela medida do modo bidimensional para ver que ela é pequena, espessada, né, com alteração da estrutura. Em relação à aorta coronária e às artérias pulmonares, então, a gente deve adquirir sempre a medida dessas artérias, né? Isso ajuda a gente a identificar aí anormalidades vasculares, então, quando a gente tem síndrome de Marfan, doença de Kawasaki. Lembrar que todas essas medidas das artérias em crianças devem ser feitas no momento de máxima expansão, né? E no pico do fluxo, no meio da sístole. Então, só para ilustrar, né, a mesma imagem aqui a gente na raiz aórtica, né, o valvar mitral, seio de Valsalvas, região sinotubular e aorta ascendente, né, adquirida aí num plano parasternal eixo longo, né, então quando a gente tem aí suspeita de síndrome de Marfan ou uma válvula aórtica bivalvulada, a gente tem que lembrar sempre de considerar que pode ter dilatação da aorta proximal, certo? Na síndrome de Williams, a gente pode ter estreitamento tanto do lado direito quanto do esquerdo, então é dessa região sinotubular, né, que as estenoses supravalvares, tanto a aórtica como pulmonar. E na aorta proximal, a gente vai fazer uma avaliação aí no plano parasternal eixo longo, a gente consegue fazer um plano um pouquinho mais alto e abrir ela nesse eixo longo um pouquinho mais aí, numa expansão máxima. Em relação ao arco aórtico, a gente adquire a imagem no supraesternal, certo? E a gente tem que sempre adquirir as medidas, então, do transverso proximal, transverso distal e a nível do istmo aórtico, né? Logo após a emergência aí da subclave esquerda. Em relação às artérias coronárias, num plano subcostal, no plano parasternal eixo curto, né? Aqui a gente consegue ver a aorta no eixo curto, seio coronariano direito, seio coronariano esquerdo, um seio não coronariano. Então, a coronária direita saindo do seio coronariano direito e o tronco da coronária esquerda se bifurcando a partir desse seio coronariano esquerdo, tá? São a imagem que a gente acaba adquirindo com mais facilidades, né? Porém, a gente tem algumas anormalidades do tórax ou algumas outras cardiopatias, a gente precisa lançar mão de outras janelas, como aqui que a gente pode ver no apical, a gente consegue ver o ramo aí da artéria coronária direita fazendo uma posteriorização aí no apical 4 câmaras, ou naquela imagem que a gente avalia a válvula tricúspide, né, no parasternal eixo longo, avaliando o anel tricúspide, a gente consegue ver a descendente posterior. Em relação ao troncos e os ramos, o melhor corte para a gente avaliar, então, aqui é o ventrículo direito, o nível valvar da válvula pulmonar, tronco e ramo direito e ramo esquerdo. Então, é no parasternal esquerdo alto, certo? No supraesternal curto, a gente vai conseguir abrir melhor os ramos pulmonares, né? Então, nem sempre a gente consegue, no plano parasternal eixo curto, avaliar toda essa estrutura, às vezes, numa só imagem, tá certo? E lembrar de patologias que alteram esse diâmetro dessas estruturas, né? Então, quando eu tenho uma estenose valvar pulmonar isolada, eu posso ter uma dilatação pós-estenótica do tronco pulmonar. A tetralogia de Fallot, vou ter graus diferentes e níveis diferentes de obstrução. Então, eu vou ter um anel valvar pequeno, eu tenho que avaliar como é o tronco, porque ele pode ser muito pequeno, ou pode ser, se eu tenho uma genesia da válvula pulmonar, por exemplo, eu tenho um tronco extremamente dilatado, então vou fazer correlação com essas cardiopatias. Na cardiopatia de perfluxo, a gente vai ter dilatação tanto do tronco quanto das artérias pulmonares, conforme maior grau de repercussão hemodinâmica, e também na hipertensão pulmonar, aí, dilatação da artéria. Em relação à aorta ascendente, a gente pode adquirir num plano apical de 3 câmaras, no supraesternal eixo longo ou no parasternal eixo do direito alto, né? Para a gente adquirir, então, gradiente de pico e médio dessa estrutura. Tem que estar bem alinhada essa amostra. Acho que o Fabi falou bastante das recomendações das imagens, né, e das curvas de Doppler. A aorta abdominal a gente pode adquirir no subcostal eixo curto, eu falo a mesma imagem que a gente adquire para fazer a cava, só uma movimentação discreta a gente consegue fazer a avaliação aí da aorta abdominal. Ela sempre vai oferecer aí a primeira dica para a gente pensar que possa ter uma obstrução do arco aórtico, e através dos padrões das curvas, né, a gente vai poder também vai suspeitar se tem uma obstrução ou até mesmo se tem aqueles roubos de fluxo que a gente fala, às vezes, quando a gente está interpretando quando tem um canal arterial grande ou uma regurgitação aórtica importante.
Em relação à avaliação do Doppler da artéria pulmonar, então a gente vai adquirir os gradientes de pico, né? E aí vai entrar na classificação se é gradiente de pico está discreto, moderado ou importante, né? Para classificar sobre as estenoses. Sempre adquirir, como a gente falou já, no plano paraesternal do eixo curto ou no apical modificado. Os ramos pulmonares a gente também vai adquirir nas mesmas janelas que a gente falou anteriormente. É isso.